gente vai começar falando dos reforços, inclusive a nossa enquete aí no chat, então responde pra gente. TT e Sanches, de um lado gremista, já tem um acordo para trazer o TT, conforme o nosso Eduardo Gabardo, e do outro o Inter avança em conversas com o chileno Sanches, de 37 anos, na informação do Felipe Duarte. E aí, gente, qual dos dois vocês acham que seria o maior reforço? E a que pé anda o Sanches aí, Vaguinha? Então, Cacau, o Sanches ele foi oferecido ao Inter, as informações que eu tenho, né, de que ele foi oferecido ao Inter, e o Inter, o resumo é o seguinte, o Inter olhou, tá querendo vir pro Brasil, então vê aí as condições, realmente consegue a liberação agora? Então vamos analisar, é o que o Inter está fazendo, né, um jogador de 37 anos de idade, o salário não seria um salário assim tão alto, né? Mas ele gostaria de ter um contrato de 2 anos. Né? Então, conversas existem. 37 para 2 anos. É um jogador que eu vi alguns lances dele no Sevilha. Ontem à noite parei para analisar. O último jogo dele foi ontem mesmo contra o Levante. O Sevilha tomou 3-0. Tá? Ele quase não tocou na bola. O Sevilha tomou 3-0 em casa e ele praticamente não tocou na bola. Mas vi outros jogos dele, onde ele tem boa participação, ele não é mais aquele ponta, aquele extrema de velocidade, não tem mais condições para isso. É um jogador que joga por dentro, num esquema 3-5-2. Ele é um segundo atacante que sai da área para buscar o jogo, e aí aparece a qualidade dele, porque ele é um jogador que sabe jogar, né, que tem assistência, tem passe, tem visão de jogo. Mas aquele jogador que eu vi, por exemplo, em 2009... quando ele aparece bem na seleção chilena, eu fiz um jogo Brasil e Chile em Salvador, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Ele arrebenta com o jogo, joga muita bola, jovem, né, com força, velocidade, explosão. Esse cara não existe mais, não existe mais. E seria um jogador assim para, sei lá, referendar um novo modelo do Inter com a presença do Pesolano, um nome de peso, né, para um grupo que está enfraquecido agora. Mas, enfim, não... Eu acabei de colocar na minha coluna em GZH que, assim, no modelo tradicional eu não quero, tá? R$1 milhão, não? depois 1 milhão por mês, 1.500.000 por mês. Não quero. Não tem mais bola para isso. Um contrato de produtividade, acho que daqui a pouco pode ser interessante. Tá? Um contrato de assim, 300 mil por mês, mas não vem, né? Então tá. Então não vem. Então tu não quer. Então não vem. É o que eu penso, né? E o que eu tava falando aqui, o César fora do microfone, tá brincando. Não vem? Por 300 não vem. Com ganhos que podem chegar a 1 milhão, se ele jogar 80% dos jogos, se ele der 12 assistências, se ele der 15 assistências, se fizer 20 gols, não vem? Então não vem. Não quero. Eu acho que o Inter, confirmando, né, que a gente está falando, obviamente, sobre especulação, mas o Inter está contratando mais do que se buscar esse jogador, mais do que tecnicamente um jogador, tá? O Inter está buscando um centro técnico de um time que afundou animicamente no ano passado. E me parece que quando tu busca... Eu não conheço o perfil dele, tá, Vaguinha? Eu tô falando porque é um jogador de nome, é um jogador que atuou em grandes ligas e foi um jogador de muito sucesso, como tu referisse, jogador de Copa do Mundo. O Inter está contratando, acho que um centro técnico e até mesmo emocional. Porque esse time do Inter se mostrou um time muito frágil emocionalmente. Muito frágil. Quando a pressão pegou, o time sucumbiu de um jeito que escapou do jeito que escapou. Onde é que entra o Alex Sanches aí para resolver esse problema? Por isso problema? É que eu não sei se é o perfil dele, porque ele é um jogador de nome, é um jogador que tu não precisa apresentar. Ele chega, né, com esse perfil. Borré era um jogador de nome. O Alex Valência Sanches é mais também. Não. O Valência é mais ou menos o mesmo estilo, mas o Alex Sanches é mais que o Borré. É mais que o Borré, sem mais dúvida, que o Borré. Claro. Jogou em Arsenal, Manchester United. Tem mais envergadura, né? Mais rodagem, eu tô dizendo assim, eu não conheço o perfil, não sei, não tenho nenhuma informação. Eu tô dizendo que a análise que eu faço é apenas o que o Inter está procurando. Tá, mas o Alex Sanches hoje é mais do que o Borré? Não, o nome dele é maior que o Borré. Tá, mas hoje em campo? Hoje qualquer um é mais que o Borré, né? O Borré não, a última temporada do Borré foi constrangedora. Se o Pesolano não conseguir recuperar esse jogador...
Aí que tá. É. Quanto custa o Borré pro Inter? 1.800.000. Nós fomos lá, lotamos o aeroporto, comemoramos a contratação do Borré. Por quê? Porque o Borré tinha um nome. Agora nós estamos atrás de um nome. Nós estamos atrás do Alex Sanches, um nome. Para quê? O CCD coloca que é para recuperar o anímico, é um nome de peso. Não faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido a contratação do Alex Sanches se for nesse modelo que eu estou colocando para vocês aqui. Ele quer um contrato de 2 anos? Ok. Ele vai ter um contrato de 2 anos, mas o contrato dele é 300 mil por mês. Ele vai jogar. Se ele jogar 50% dos jogos, ele ganha um plus. Se ele jogar 75% dos jogos, ele ganha outro. Se ele jogar 100% dos jogos, ele ganha outro. O salário dele pode chegar a 1 milhão. Sim, mas tem que ter os Senão, os itens. Não tenho, eu não quero esse negócio. É simples assim. Eu acho que é por aí, se não for por aí, é um contrato de risco, 2 anos para um jogador com essa idade. Tu vai instigar o jogador a dar o melhor dele. Tu vai instigar ele a evoluir, né? A evolução dele mesmo, né? E eu acho que tem uma situação assim, o futebol europeu, ele te exige de uma maneira e o futebol brasileiro de outra maneira, mas é um jogador já com 37 anos. A gente já viu jogadores dessa idade voltando para o Brasil, rendendo bem aqui, porque são dois tipos de exigências. Agora, a gente não sabe qual é a condição... Palmeiras e Flamengo estão recheados de... O Cruzeiro agora também, o Botafogo também recheado de jogador que teve passagem na Europa, o nível subiu aqui, a régua subiu aqui. Então, isso que eu estou dizendo, Vaguinho, isso que eu estou dizendo. Lá... Tu olhou o jogo ontem, ele não participou muito do jogo. De repente ele vai jogar aqui, ele vai ser um outro Alex Sanches. Ele pode render muito mais do que ele está rendendo lá. Não acredito, tá? Pelo que eu vi da sequência dos últimos jogos dele, é um jogador que fica lá na frente, ele dá uma saída para trás para buscar o jogo, para tentar fazer uma armação. Então não precisa trazer, tem jogador inteligente para fazer isso. Que tem inteligência, mas é outra característica, né? Mas tu imagina, meu time abre assim, ó. O Alex Sanches não tem mais a mesma velocidade, o mesmo ímpeto que tinha. Não tem. O Alan Patrick não tem isso. Não tem isso por característica própria dele. Entendeu? Tu imagina, tu abre o time com o Borré, Alan Patrick e Alex Sanches. Então tu tá trazendo mais do mesmo. Jogador sem muita intensidade, jogador com uma certa idade, para um setor que tu já tem o Alan Patrick, já tem o Bruno Henrique, entendeu? Tu pode ter o Fernando, mas ali na frente não se sabe como é que vai ser essa definição do volante Fernando. Então, ok, obrigado. Né? Não evolui com a negociação. Se é um jogador que pode ser caro ali na frente, tu pode fazer um contrato de risco. E depois ficar perdendo dinheiro. O Milton Soares, Alexis tem a mesma idade do Fernando. Se esse funcionou com sobras, então o outro pode dar certo também. É que eles são diferentes, né? Eu não sou igual ao Checha. Eu não sou igual ao CCD. Claro, eles não têm a mesma idade que eu, mas pega uma pessoa que tem a mesma... São diferentes. São coisas diferentes, né? E outra função, outra realidade. Não é o mesmo perfil, porque o Fernando tem 37, deu certo, o Sanches tem 37, dá certo também. Acho que tem uma situação também de posicionamento, entendeu? De posicionamento. Eu acho que é muito, muito relativo. Por isso é que eu estou colocando que o pensamento... Lembrando, o jogador deve ter sido oferecido para muitos clubes, né? Sim. Lógico, vários muitos clubes. Não pensem que é aquela coisa, ofereceram pro Inter. Não. O jogador chega no Brasil com um representante aqui, abrem o leque e oferecem para todos. Então, essa figura do Vaguinha dos 300 de salário base, isso aí não pega. Aqui no Brasil, para esse tipo de jogador, ele não vem. Agora, eu acho que o Inter, se enviar alguma ideia para trazer esse jogador, tem a cara de ser o centro técnico do time. E tem mais uma também, né? Tem mais bola para isso, gente. O César falou. Eu até concordo contigo, gente, eu tô dizendo que a ideia dele seria essa. Tem que fazer, torcedor colorado, façam o que eu fiz. Vão lá e peguem jogos do Alex Sanches no Sevilha. Se vocês pegarem lances do Alex Sanches no Arsenal... É outro Sanches. Não, ele vem aqui, é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje. Não existe mais esse jogador, gente. É isso que a gente tem que olhar. O Grêmio tem um jogador de 37 anos, né? Que joga na posição do Alex Sanches hoje. Né? O Alex Sanches era mais atacante na época. Que, para mim, vai ser o grande centro técnico do time do Grêmio, que é o William. O William vai ser o grande... E tem a idade dele. É diferente? É diferente. Modelo diferente de jogador? Sim, modelo diferente de jogador. Não vai entregar tantos gols como o Alex Sanches deveria entregar, mas
ele ao mesmo tempo, ele é um... Tá, e o TT? Ele é o centro técnico. TT, pelo negócio que está se firmando aí, o TT é um jogador que vem para ser um diferencial do Grêmio, um jogador jovem ainda, né? Não sei o valor, o Checha está aqui e é muito mais bem informado do que eu. Não sei o valor que está se falando e muito menos como o Grêmio vai pagar, né? Mas o TT é bom jogador, né? Um bom jogador, um jogador que foi lá, não virou o que se imaginou que fosse virar, é verdade isso. Quando ele vai para o Shakhtar, eu acho que ele foi prejudicado pela guerra de alguma maneira, porque ele está em crescimento, está especulado naquele momento, inclusive com o trabalho do Luiz Castro para ir para grandes clubes da Europa, para os maiores clubes da Europa, acaba não indo, aí vem a guerra, ele é emprestado para o Lyon, depois do Lyon ele vai para a Inglaterra também, não joga, é isso, né? Ou vai para a Itália, vai para o Leicester, não consegue ir bem. Leicester, depois volta não é que não joga, ele joga, né? Mas ele não vira o jogador que pintou. E agora está no mercado, que é o mercado grego, que é um pouquinho diferente, e viria para o clube que ele nunca jogou e que é o clube dele, é o clube onde ele foi formado e que ele nunca jogou, né? Ele nunca jogou camisa profissional do Grêmio. 5 clubes ele passou desde que saiu do Grêmio. Desde que saiu do Grêmio. Então ele chega aqui para fazer um contrato longo, para 4 anos, de alguma forma recomeçar a sua história. Acho que é um bom jogador, um jogador que vai agregar muito. E eu torço para que dê tudo certo e que a gente faça... que o TT volte a ter aquela expectativa que a gente imaginou. O que eu tenho medo? Eu tenho medo a gente é muito ressabiado com o Douglas Costa. Então, nada de grandes aplausos antes de começar. Vamos ver jogar e vamos torcer que ele jogue, apesar de ser muito mais novo que o Douglas Costa naquele momento, vamos torcer que ele jogue o que ele pintou jogar, porque ele realmente tem talento para ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro esse ano. O TT, o Grêmio, quando começou a negociar, o Grêmio propôs, né, o empréstimo, mas o Panathinaikos queria vender o jogador. E aí o Grêmio seguiu com a negociação, fez uma segunda proposta e gira em torno de 5 milhões de euros e provavelmente vai ser parcelado esse valor. Né? Assim o Grêmio está conseguindo trazer ele para cá. Ele é um jogador que vem para ser o substituto do Alisson, que foi vendido para o Aston Villa. É um jogador que no Panathinaikos está jogando mais pelo lado direito do campo, pela extrema direita, onde o Alisson vinha jogando com a camisa do Grêmio. Então o TT chega e sai jogando, é titular daquele lado do campo. A gente conhece o TT quando jogava na base do Grêmio, um jogador de velocidade, de drible, de chegada na linha de fundo, jogador inteligente com uma boa técnica. E eu acho que é isso que o Luiz Castro espera dele aqui. Os dois já trabalharam juntos, ele já jogou junto com o Carlos Vinícius, por exemplo. Então é um movimento interessante que o Grêmio está fazendo. Ele está já repondo, né, uma posição onde ele perdeu um jogador. Só que é como o César falou, ele quer ver o TT em campo primeiro, né, ressabiado com relação ao Douglas Costa. Eu não gosto muito dessa ideia que não se enquadra no TT, porque o TT não jogou como profissional, mas às vezes eu não gosto muito dessa ideia do jogador atuar aqui, ir para a Europa, depois voltar para o mesmo clube. Não sei. A maior parte das vezes não dá certo. Não dá certo. Mas o TT é diferente. O TT ele não conseguiu jogar, não conseguiu vestir a camisa principal do time do Grêmio. Talvez seja um sonho dele fazer isso, né? E talvez por isso ele esteja com essa gana de voltar para o clube que o revelou. Mas eu sei que mais tarde a gente vai falar também de um outro jogador extremo que o Grêmio está trazendo. Mas isso mostra uma política interessante dessa nova direção do Grêmio, que é dar para o Luiz Castro 2 jogadores de qualidade em cada posição, ou pelo menos tentar entregar para o novo treinador uma situação assim. Porque além do TT, está vindo um outro jogador aí. O Grêmio está tentando um outro jogador que atua mais ou menos na mesma posição do TT. Tem uma mensagem aqui, que aí vai em relação ali ao Douglas Costa. O Grêmio me ilude. Se o TT não casar durante a temporada, já é maior que o Douglas Costa. O ressabiado é exatamente esse. É um jogador que tem, mesmo não tendo jogado aqui, é um jogador que tem essa vinculação com o Grêmio, joga curiosamente na mesma posição. É preciso dizer que o Douglas Costa na carreira foi muito maior que o TT, muito maior. Não é porque ele fracassou aqui que a gente vai esquecer o que ele fez fora daqui. Agora, que realmente a nossa relação de contratações, eu estou muito mais pé no chão do que qualquer outra coisa. Vamos deixar trabalhar e jogar.
Quando jogar, a gente aplaude. Então agora a gente vai lá pro CT do Inter. Walter tá com a gente, bem-vindo ao Segue o Fio. Bom dia pra ti. Que deu pra ver por aí hoje no treino? Eu sei que foi uma parte curtinha que vocês puderam acompanhar, né? Não todo o treino, hein, Walter? Bom dia. Ih, acho que ele não tá nos ouvindo, hein? Caiu o retorno do Valtinho. Caiu o retorno. Acho que não tá Sintomático. Ali, quando o repórter pega o telefone, é pra avisar. Não deu. É pra dizer o seguinte, não ouço ninguém. Já vão me chamar? Calma, daqui a pouco ao vivo tem disso, né? Tem dessas coisas. Olha só, tem uma mensagem aqui. O Luque compara o Sanches com o Douglas Costa. Ambos ex-velocistas, velhos, lentos, habilidade limitada. Atualmente o Sanches é o pior que o Aravena. Nem bota o TT na mesma frase. Bom 2026. Luciano. Acho que a comparação com o Douglas Costa é boa. É outro jogador. Mas o Douglas Costa era muito mais difícil de saber, né? Porque o Douglas Costa veio com 30. Verdade também. Entendeu? O Douglas Costa é o fracasso mesmo. É aquele que todo mundo diz, não, para aí. Jogador de ponta, de não sei o quê, chegou aqui, ele não existia. Era um ex-jogador, tanto é que nunca mais jogou. Isso vai muito do nível de profissionalismo de cada jogador, claro, né, César? Claro. Tu vê aí o Douglas Costa com 30 anos, foi o que foi. Eu não sei qual é o nível de profissionalismo do Alex Sanches. Por isso o William é um jogador. Você citou o William. É. O William é super profissional. Super profissional. A gente vê a dedicação não dele. Não dá para comparar. Então, o Fernando Vaguinha, que tem a mesma idade do Alex, é um outro cara profissional que se cuida fora do campo. Vários exemplos a gente vida tem. regrada, né? Então, às vezes a gente tem que analisar essa situação do jogador. Os clubes analisam muito, né, o jogador fora de campo. A Valéria mandou aqui. Acho que se vier por um valor baixo e se o Inter perder o Vitinho, para mim seria uma boa. Até para fazer a do Alan Patrick, porque não temos um reserva para o Alan Patrick. Ok, respeito a opinião dela, tá tudo certo. Não concorda. E se o Alex Sanches chegar aqui, vestir a camisa do Inter, eu estarei lá apoiando. Provavelmente eu e o Telzinho, a gente vai estar na arquibancada apoiando ele. Mas só um pouquinho, o Alex Sanches não é e nunca foi, nem nunca será com característica do Alan Patrick. Não, nada, não tem nem parecido. Não pode, são jogadores de outros... Não estou dizendo melhor, não é melhor ou pior, tá? Não é isso que eu estou falando. Pro torcedor entender... São mundos diferentes, pro torcedor entender, assim, a função que ele está jogando hoje, tá? Lembra o Yarley? Lembra o posicionamento do Yarley? Um segundo atacante por dentro que, por vezes, ele saía, revezava com o Fernandão para fazer a armação de jogada. E assim, até a altura semelhante, tá? Baixinho, protege bem a bola, tem um tapa. Claro que o Yarley jogou no Inter com uma idade muito abaixo. E o Yarley entregou pro Inter a brincadeira, né? O mapa de calor da temporada do Alex Sanches. Dá para ver que os pontos vermelhos estão mais do meio campo pro lado esquerdo. Isso, né? ele circula, mas também ele circula pelo centro do campo e um pouquinho para o lado direito. Mas a preferência dele é na parte central do campo, mais para a ponta esquerda. Eu vou repetir, o Sevilha joga num 3-5-2 com 2 atacantes enfiados. Esqueci o nome do outro centroavante, do centroavante, que é o cara mais de área, e ele é o segundo atacante. Então ele fica lá na frente, ele começa lá na frente, mas ele não fica parado lá. Ele circula. Vaguinha aqui, ó. Fernandes. PQ Fernandes. Isso. Esse aí fica mais centralizado e ele é um jogador de mais mobilidade, que sai da área, né? Ele é inteligente para jogar de primeira, dá um tapa, sai para receber. Quando abre um espaço, ele consegue fazer um lançamento às costas da defesa.